Seja muito bem-vindo à aula de número 290. Meu nome é Karine Lago e se você quer aprender Power BI para ter resultados na carreira, aprendendo com qualidade e profundidade, esse daqui é o canal para você fazer isso. As aulas são postadas regularmente, mas nem todas ficam aqui, porque a maioria delas são retiradas do ar e ficam somente para a comunidade data-driven dos alunos. Então não posterga seu aprendizado, valoriza que você já chegou até aqui nesse vídeo e continua aprendendo, porque hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente tem dificuldade, mas não mais. Eu estou falando dos dados dinâmicos no Power BI, aquele que você consegue colocar formatos diferentes, muito parecido com o que nós temos aqui no Excel. Você já precisou fazer alguma utilização, por exemplo, desses hashtags, 0, vírgula, ponto? Talvez não no Excel, mas no Power BI com essa nova funcionalidade, eu tenho certeza que você vai precisar para deixar seus relatórios ainda mais profissionais. O que eu tô falando é disso daqui. Quando você tem uma medida, pode ser qualquer uma que você já criou, e você vem depois em ferramentas de medida e formato de número. No normal, em uma medida, nós temos um número inteiro, certo? Ou um número decimal. Mas agora temos a opção de fazer um número dinâmico. Se essa opção não aparece para você, se certifique que você está na última versão do Power BI para estar com tudo atualizado. E para você saber exatamente quando que usa o hashtag, o 0, ponto e a vírgula, eu já deixei preparado essa tabela daqui com vários números bem variados. Alguns começando com 0, outro 40, 10 mil, 100 mil, 1 milhão e por aí vai. E agora eu vou fazer praticamente um guia completo para você entender totalmente sobre formatação de número personalizado e dinâmico no Power BI e que de quebra você já vai aprender também pro Excel, já que é a mesma lógica. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero te ensinar é que essa tabela que eu criei tá aqui dentro de números e é somente uma coluna com números únicos. Só que como eu quero modificá-la para criar várias colunas aqui e termos comparação entre esses diferentes tipos de formatos de números, eu vou criar várias medidas. Só que aí eu tenho que chamar esse próprio número. E aí eu vou usar uma função que consegue retornar o próprio número aqui dentro dessa célula, que vai ser a seguinte. Vou clicar com o botão direito aqui em medidas, depois nova medida e na barra de fórmulas eu vou aumentá-la e eu sempre vou colocar o nome da medida com o formato de número que nós vamos inserir só para termos como referência. Por exemplo, eu quero começar te ensinando o que a hashtag faz. Então vou inserir hashtag aqui só como o nome da medida para que você saiba que essa é uma medida que a gente vai formatar dessa forma e depois do igual vamos chamar pela função selectedValue. Essa função daqui é capaz de retornar o valor que tem aqui nessa coluna. E para fazer isso, eu só preciso referenciar essa coluna daqui. E como eu já te falei, essa coluna está aqui em números. Então, se eu buscar por essa tabela, tá aqui, ó. Essa coluna se chama original. Então, vou selecioná-la, voltando para cá, cliquei, vou fechar o parênteses, pressionar Enter e pronto. A medida foi criada, ela tá aqui em cima. E agora eu posso simplesmente colocar aqui dentro da tabela, clicando sobre ela, e aí nós temos exatamente o mesmo número que eu tenho ali do lado. Então, até esse momento da aula, você já aprendeu que se eu utilizar essa função que se chama selectedValue, eu consigo retornar o valor da coluna que eu especifiquei. E no caso, como eu só tenho um único valor aqui, eu consigo retorná-lo lá do lado. Parece que é inútil essa medida, mas não é. É muito útil quando fazemos a aplicação em outras técnicas mais avançadas. Mas aqui eu quero literalmente retornar somente esse valor daqui que nós estamos vendo do lado, porque eu vou alterar o seu formato. Vamos lá, agora eu vou selecionar essa medida aqui na direita e vamos alterar o seu formato, clicando nessa seta para baixo e escolhendo dinâmico. Quando eu aplico essa opção, observe que apareceu aqui do lado na barra de fórmulas esse formato com uma setinha para baixo. E aí eu posso alternar entre a medida, que é essa, e o formato, que está entre aspas, porque eu preciso colocar alguma coisa aqui dentro. E aí, como padrão, para você referenciar números dentro do Power BI, você pode escolher o 0 ou então a hashtag. Eu vou colocar hashtag somente assim e pressionar Enter para vermos qual vai ser a configuração. Olha só o que aconteceu. Automaticamente já tirou todos os decimais. Eu tenho um número inteiro de 1, depois 3, 40, aqui no caso está igual, mas ali tem o 00. Então, ele consegue fazer esse retorno para mim, só que se tiver algum decimal, ele vai e arredonda. No caso aqui, nós não temos um decimal do lado, mas ele não arredondou o número inteiro, porque o número inteiro já está representado por esse hashtag. Portanto, esse caractere representa o número antes da vírgula, e se tiver valores depois da vírgula, que seria o nosso decimal, ele simplesmente desconsidera e arredonda
para o número inteiro. Vamos lá, como eu te falei, dá para usar hashtag e zero. Será que se eu mudar para zero, vai fazer algum efeito? Eu já poderia mudar aqui dentro dessa mesma medida, mas como eu quero ter um fator de comparação para ficar melhor a didática aqui para você entender o que eu estou explicando, eu vou criar uma nova medida com esse nome de zero só para que a gente consiga referenciá-la, tá? Então, vou vir aqui de novo na nossa hashtag na medida, cliquei em cima dela, vou voltar em medida, dar um Ctrl C sobre ela, medidas, nova medida com o botão direito e vou colar a medida e mudar o nome dela para zero. E depois pressionei Enter para criar esse novo valor. Vou selecionar aqui na direita para inserir dentro da nossa tabela e agora vamos aplicar o formato de zero. Então, vou clicar aqui em cima, observe que eu ainda estou com a medida zero selecionada, depois dinâmico e aqui no formato, entre as aspas, vou inserir somente o zero e pressionar Enter para vermos que o retorno foi esse. Parece muito igual, né? Só que nesse caso a gente está fazendo uma avaliação somente de valores inteiros. Só que à medida que a gente vai trabalhando com mais zeros ou mais hashtags, esse valor que está sendo mostrado vai mudar completamente. Eu vou fazer um exemplo agora com você. Eu vou criar mais uma medida aqui. Então, botão direito, nova medida. Vou colar essa informação e dessa vez vou usar duas hashtags desse jeito aqui. Vou lá em formato, dinâmico, e aqui nessa configuração vou colocar hashtag, pressionar Enter, estou formatando o número desse jeito, vou colocar aqui na nossa tabela e ficou a mesma coisa, né? Nenhuma alteração. Será que o 00 vai alterar alguma coisa? Vamos lá. Medidas, nova medida. E agora que você vai começar a aprender qual que é a diferença entre hashtag e zero. Colei essa informação, vou dar o nome de 00, pressionei Enter. E agora, aqui em formato dinâmico, vou colocar 2 zeros. Pressionei Enter, vou inserir essa medida na nossa tabela e olha aí a diferença. Nós temos 0, 1, ou seja, o zero força a aparecer zeros de acordo com o valor que eu coloquei aqui dentro. Então, como eu não tinha nenhum valor aqui antes, ele simplesmente forçou colocar 0, 1. E esse é um padrão para algarismos, ele sempre vai colocar dois números assim quando tiver apenas um número único. Só que quando tiver mais de um número, por exemplo, 40, que nós temos já na casa das dezenas, ele não vai colocar nenhum número aqui na frente a partir daí. Então, como nós aprendemos que o zero força o zero quando ele tem que aparecer e quando ele não estiver presente, ele vai forçar mesmo assim, se começarmos a trabalhar com as vírgulas e os pontos para colocar os milhares e os decimais, é aí que a coisa vai começar a ficar mais interessante. Então agora eu vou criar duas medidas para simularmos os milhares. Quer dizer que eu quero colocar um ponto aqui para ficar mais fácil de ler esses valores. Ó, esse aqui é 100 mil, esse é 1 milhão, se não me engano, é isso mesmo. Como é que faz para colocar esse ponto? Como nós estamos no Power BI, o ponto é a vírgula. Então, se eu quero colocar milhares, vai ser vírgula, porque esse é um padrão utilizado mundialmente. Então, a vírgula normalmente separa milhares. A gente vai colocar assim na fórmula, mas visualmente vai aparecer como ponto. Vamos lá. Cliquei com o botão direito em medidas, nova medida. Vou dar um Ctrl V e agora eu quero começar inserindo o hashtag vírgula, que é o nosso ponto de milhar. Pressionei Enter para criar, vou em formato dinâmico e aqui eu vou colocar hashtag e vírgula, que representa o milhar. Então eu estou falando no Power BI, sempre colocar o valor aqui e separá-lo com ponto de milhar. Pressionei Enter, vou colocar agora na nossa tabela, selecionando, e olha só o que aconteceu. Que estranho, né? Sumiu todos esses valores aqui de cima, só que os outros de baixo apareceram. E isso aconteceu porque a gente falou para o Power BI considerar somente os valores que estão acima do primeiro ponto de milhar. Em outras palavras, a gente está arredondando. Aqui deu 1000, que representa 1, poderia até colocar 1K aqui, que é a abreviação de 1000, que muitas empresas utilizam. 2000, arredondando. Aqui embaixo, 1.366, e o outro não apareceu porque estão abaixo de 1000, então ele nem sequer se deu o trabalho de ser exibido. É isso que a hashtag faz, vai mostrar o número de algarismos que eu quero antes, no caso, do ponto de milhar. E aí aqui embaixo mostrou 2 algarismos porque tem 2 algarismos antes do ponto de milhar, que seria 10.000. E se eu colocar 0, será que o comportamento vai ser diferente? Vou criar uma outra medida para a gente conseguir comparar. Então, botão direito aqui, nova medida. Vou colar essa informação, dessa vez vai ser 0, e lá em formato, eu vou escolher dinâmico e vamos colocar o 0 e a vírgula. Pressionei Enter, vou colocar na tabela e temos o 0 forçado aqui.
Então, ó, mais um reforço para você aprender que o zero vai forçar a aparecer zero, onde nós estamos falando para ele mostrar. Então, eu vou mostrar só o algarismo do milhar aqui, antes dele, arredondando. Aqui apareceu tudo zero, porque nós não temos acima de 1000, mas assim que tivermos acima de 1000, que seria nesse valor, ele mostrou o número 1. E o restante está todo igual. Vamos continuar aprendendo? E se eu colocar aqui daquela forma que tem lá no Excel? Se eu vier aqui, depois em número no Excel, clicar nessa setinha para baixo, eu vou abrir o formatar células e em personalizado, tá vendo que eles sempre usam desse jeito? Hashtag, depois um ponto, né, que lá no Power BI é vírgula, hashtag e 0. Como é que vai ficar lá? Então aqui, basicamente, o que a gente está fazendo é forçando a aparecer os outros valores depois desse ponto que separa o milhar. Então, voltando para o Power BI, agora eu vou selecionar medidas, nova medida, vou dar um Ctrl V e dar o nome agora do formato que eu vou colocar lá para a gente ter como referência, que vai ser esse daqui, hashtag, vírgula, que é o nosso ponto, e depois o restante. Pressionei Enter, vou vir aqui em formato dinâmico, e vou mudar exatamente para esse nome da medida que eu coloquei, que só tá como nome da medida para referência. Ó. Não vai pensar que o nome da sua medida precisa ser o mesmo do formato dinâmico. Não precisa. Tô fazendo isso só para a gente conseguir ver qual foi o formato que a gente colocou aqui em cima, tá? Pressionei Enter, então o formato ficou assim. Vou colocar agora aqui na nossa tabela e olha que interessante. Agora tá mostrando o número 1, então ele ainda está arredondando, porque eu não disse nesse formato para considerar os decimais, que seria quando eu colocasse aqui o ponto e depois um outro hashtag. A gente já vai chegar lá. Mas aqui embaixo eu já vejo exatamente como eu quero, o 1.000 e nos outros também. Então, independente dos valores que eu tenho aqui, ó, de hashtags, eu consigo mostrar tudo que vem depois do milhar. Será que se eu mudar somente para uma hashtag, então vai funcionar? Eu vou fazer isso, ó. Pressionei Enter e vai funcionar normalmente. Isso quer dizer que a hashtag só fala para o Power BI o seguinte, ó, depois do ponto que separa o milhar, você pode colocar os valores que vierem. E sempre separa ele como milhar, porque nós estamos falando para separar desse jeito. Eu coloquei aqui 3 hashtags só para ficar mais fácil de entendermos que isso é um milhar. Porque se ficar assim, para nós humanos fica muito difícil de compreender. Agora vamos tentar forçar a aparecer esses decimais para você aprender também a fazer isso? Lá em medidas, nova medida, eu vou colá-la aqui e dar o nome do formato que eu quero colocar, só para termos como referência, que vai ser esse daqui. Eu quero hashtag separado com os milhares e depois o ponto que vai representar o decimal. Eu sei, é uma confusão, é ao contrário, né? A gente tem sempre que lembrar disso aqui no Power BI, mas dá pra gente acostumar. Pressionei Enter, vou escolher o formato dinâmico e aqui, entre eles, nas aspas, vou colocar hashtag, vírgula, hashtag, ponto e 2 hashtags. Pressionei Enter e agora, colocando na tabela, agora vai fazer muito mais sentido na sua mente o que nós fizemos. Está aparecendo o decimal aqui, o 0 não aparece. Por que não aparece? Porque o hashtag não vai mostrar zeros. Os zeros, nesse caso, não representam nada. Que antes, depois, esse número é a mesma coisa. É só mesmo uma aparência colocar o 0 antes. Mas se eu quisesse, eu poderia forçar inserindo um 0 aqui. E no final, nós temos os decimais. Então, 185.348,85. Então, nesse outro, ele arredondou, o 48 para o 49. Vamos forçar a aparecer zeros? Eu quero que tudo fique com decimais, mesmo que não tenha. Aqui nós temos 100.000 e não tem decimais específicos depois, mas eu quero que apareça vírgula 00. Como que eu forço para esse zero aparecer? Colocando 00 aqui depois do ponto. Vamos fazer isso? Ó, medidas, nova medida. Vou criar uma nova que vai se chamar isso daqui. E agora, pressionei Enter, vamos lá em formato dinâmico, e eu vou colocar entre essas aspas desse jeito daqui, ponto 00. Pressionei Enter, a diferença dessa para essa outra é só esses dois finais. Vamos colocar lá na tabela e todos os números estão com decimais forçados, o que é diferente desse outro que só tem alguns decimais. Conseguimos com sucesso entender o que esse zero, o que esse hashtag faz na prática. Só que se eu quiser mostrar o zero aqui, nesse 0,67, aí eu teria que forçar o zero nessa posição, que é antes do decimal. Por isso que lá no Excel é muito utilizado desse jeito. Hashtag nesses 3 primeiros e depois um 0 e, se quiser, o ponto 00. Pressionei Enter e olha só a mudança. Agora nós temos assim. Inclusive, vou até mudar o nome da medida
para não confundirmos, porque eu vou deixar esse arquivo para download, para você ter como referência depois. Inclusive, vai estar aqui na descrição dessa aula. Beleza? Já entendemos esse padrão daqui. Os próximos, eu não vou querer mostrar esse decimal, então eu vou ocultá-lo. Dessa vez, eu quero fazer um outro processo diferente. Eu não sei se você sabe, mas é muito normal abreviarmos 1000 como 1K. Isso daqui é a mesma coisa do que temos aqui em cima. E o 1 milhão seria isso daqui, ó, 1 milhão. São 6 zeros, e aí nós abreviamos assim. E 1 bilhão, consequentemente, 1B. Para fazer isso em um formato dinâmico, para que fique assim, inclusive isso é algo que vocês me pedem bastante, como que mostra desse jeito aqui no Power BI, a gente pode utilizar o K, que é a letra literalmente dentro do formato. Então vamos lá, medida, nova medida, vou colar essas informações aqui, e agora eu quero fazer o formato que vai ser desse jeito daqui, sem o 00 no final, e aí você vai entender daqui a pouco. Pressionei Enter, e lá em formato dinâmico, nós vamos modificá-lo para que fique dessa forma, 0. E eu vou colocar o K sem exatamente ser como eu escrevi no nome da medida para você entender por que eu escrevi daquele jeito. Porque até então pode estar um pouco confuso, né? Por exemplo, por que eu coloquei essa vírgula e esse ponto no final? Vamos entender. Ó, aqui nós temos desse jeito, sem ponto e sem vírgula, e ficou assim. Agora eu te pergunto, esse 1K tá certo? Eu te expliquei o que é 1K. 1K é 1000. É isso aqui. Tá certo? Não. 1000K. 1000K, na verdade, é 1 milhão. Então, tá completamente errado. Tá vendo como é importante você, de fato, saber utilizar os formatos dinâmicos? Agora que vai entrar aquela usabilidade. Se eu colocar uma vírgula, que seria o separador de milhar, e pressionar Enter, teremos o seguinte retorno. Não aconteceu nada. 0. E eu tô tentando separar os milhares aqui. Mas, se eu colocar agora o decimal com um ponto, e pressionar Enter, agora sim vai funcionar. Então, toda vez que você quiser abreviar números, você precisa explicitamente dizer para o Power BI que você quer desse jeito, mostrar 3 números na frente, antes do milhar, finalizando aqui, e que o decimal, ele pode ou não aparecer. E aí, nesse caso, não está aparecendo, porque eu não coloquei nem hashtag, nem 0 depois do decimal. E, posteriormente, esse K. O que está acontecendo aqui é que, basicamente, essa vírgula, que é o separador de milhar, está representando os 3 algarismos que eu não quero mostrar depois do milhar e quero abreviar com esse valor daqui. E aí, nós conseguimos ter corretamente esse 1K ali do lado, e aqui está 0K, porque está certo. Realmente nós não temos nada. Conseguimos com sucesso mostrar o K. Mas e se eu quiser 1 milhão? Então, aqui nesse caso, eu tenho 1 milhão, quero mostrar 1.3 ou 36. Nós podemos fazer do mesmo jeito e com a mesma lógica. E considerando que esse milhar aqui vai ocultar, ou seja, abreviar, entre aspas, a quantidade de algarismos dessa divisão de milhares que eu quero fazer. Então, vamos lá. Medidas, com o botão direito, nova medida, vou colar aqui. E aí, eu vou dar o nome exatamente do formato que eu quero. Estou sempre dando um spoiler do que eu vou fazer de formato, né? Que vai ser hashtag 0, depois vírgula, vírgula, ponto 00. Você já vai entender por que eu coloquei desse jeito. Pressionei Enter. Vamos lá em formato dinâmico. Eu vou colocar esse mesmo tipo de formato, que é esse, depois vírgula, vírgula, ponto 00. E no final, M, que eu esqueci de colocar ali no nome da medida, mas não tem problema. Coloquei aqui na tabela e olha o que apareceu. Que interessante. Nós temos 0,00 ali em cima, porque realmente não tem nada, até ficou estranho, mas a gente sabe resolver isso. E aqui embaixo, 1,37, porque abreviou esse 6 para cima, 37. E é claro que estamos no milhar aqui, mas precisamos mostrar o decimal, nesse ponto 00, porque os milhares são representados dessa forma abreviada nesse tipo de formato de número. Mas eu poderia, para resolver esse 00 de cima, colocar hashtag, hashtag. Pressionei Enter, e aí ele só vai mostrar de fato quando tiver valores depois dessa vírgula, que nesse caso é aqui. Então, nesse 1 milhão que é de fato 1 milhão sem nenhum algarismo sem ser o 0, ele mostrou resumido e lá em cima tudo com 0, porque tá certo. E aí, se eu quisesse mostrar mais casas decimais, é só colocar mais aqui. Então, vamos lá. Mais uma hashtag. Então, 1,366. Ah, quero forçar e mostrar sempre 3. Então, troco para 000. Aí vai ficar desse jeito daqui, o que eu não acho que fica muito legível. Então, você tem que escolher realmente o que é melhor para você. Eu vou deixar desse jeito, com
hashtag, vou até alterar o nome dessa medida para não ficar confuso para você quando eu disponibilizar esse arquivo aqui na descrição para você baixar. Então, pressionei Enter, vou até colocar o M aqui no final, que nós colocamos, estamos reduzindo para milhares. Agora faltou o bilhão, né? E a gente nem tem bilhão aqui, mas eu vou te mostrar mesmo assim para ter a mesma lógica, que é essa de cima, ó. Vou dar um Ctrl+C nessa, criar uma nova medida e depois Ctrl+V. E aqui, a única coisa que vai mudar é que nós vamos colocar mais uma vírgula, porque nesse caso, 1 bilhão tem 9 algarismos depois do primeiro ponto que nós temos. Então, aqui depois, B, pressionei Enter, e lá no formato dinâmico, eu vou colocar exatamente isso, hashtag, que é aqui dentro, vírgula, hashtag 0, vírgula, porque são 3, depois do primeiro bilhão, e ponto, eu quero colocar hashtag B. Pressionei Enter, coloquei aqui na tabela, e pronto, conseguimos mostrar. Só que, como tá tudo forçado com 0, eu quero mostrar mais valores ali. Então, em vez de hashtag, eu vou inserir 00, que tem que ser aqui no formato dinâmico, para conseguir mostrar abreviado. Vamos colocar mais 1, aí vai aparecer o 1 aqui. Legal. Que é o nosso 1 milhão. Agora você deve estar se perguntando, Karine, mas eu quero mostrar de forma dinâmica. Quando eu tiver valores desse jeito assim, ó, com esse tipo de grandeza, eu quero mostrar o K, e aí quando eu tiver milhões, quero mostrar o M, quando eu tiver bilhões, quero mostrar B. Tem como? Tem como uma função switch, que é uma função de lógica aqui dentro do Power BI. Só que como essa aula já ficou bem grande, eu vou deixar para a próxima aula para explicar nos detalhes, e além disso também fazer um tratamento condicional quando aparecerem números negativos no seu projeto. Como, por exemplo, nesse gráfico daqui, que nós temos esse menos 64.000. Quero que apareça de um jeito diferente, e tem isso dentro do formato de número, que na verdade é o seu segundo argumento. Então sim, o mundo é bem grande nesse formato dinâmico, maior até do que tem documentação escrita sobre isso, e é por isso que eu fiz esse guia que tá aparecendo agora na tela, para você também baixar e nunca mais passar dificuldade com esse assunto. Todos os materiais que eu vou disponibilizar para download estão aqui na descrição do vídeo, e na próxima aula você já tem um encontro marcado comigo. Se você já faz parte da comunidade Data Driven, essa aula já está inserida lá na plataforma para os alunos da formação em Power BI do Zero ao Pro, na parte de bônus da playlist secreta. Veja se você faz parte dessa turma que tem acesso à playlist secreta aqui do YouTube, porque lá vai ter todos os materiais e os comentários pra gente conversar sobre esse assunto. E se você ainda não se tornou um Data Driven, o link para se inscrever também tá aqui embaixo. Clica, se inscreve, que você vai ser avisado quando tiver uma oportunidade de entrar para a formação em Power BI e também para a comunidade Data Driven. Nos vemos na próxima aula, um abraço e até mais!